Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês dormiram? Acordaram bem hoje? Então, o nosso tema de hoje é a fé perseverante. Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Paulo Santos falando com vocês também, tudo certo? Então, pessoal, a fé ela é algo que não deve ser utilizado em um só momento em nossas vidas. Então, a gente não vai ter um momento só que a gente vai ter que exercitar a nossa fé em Jesus para poder vencer aquela situação, aquele obstáculo, né? E aí, por meio dessas várias situações e problemas e outras coisas, onde a gente vai exercer a nossa fé em Jesus, é nesse momento em que nossa fé ela se aperfeiçoa. Então, é um processo contínuo. Como vocês se lembram, vocês que fizeram com a gente a campanha de Paz nos Lares, vocês devem se lembrar do dia que nós fizemos a explicação e que nós estamos em um processo que seria dividido em 3 partes, né? Que era o processo da justificação, que já aconteceu lá na cruz, da santificação, que é o que ocorre com a gente hoje no nosso dia a dia, e no futuro nós passaremos pela fase da glorificação, ou seja, o nosso corpo vai ser glorificado e nós estaremos nos céus com Deus. Então a santificação, que é esse processo terreno que nós estamos vivendo, ele é importante porque é uma fase a ser vencida. Então a gente tem que ter situações adversas na nossa vida para a gente provar a nossa fé em Jesus, que nós realmente cremos, para que nós demonstremos que a gente conhece e que a gente saiba em quem a gente tem crido todo esse tempo, né? Não adianta a gente ser crente, nossa, Deus é bom demais, aí no primeiro problema, nossa, mas Deus não me livrou desse problema, nossa, e eu aqui acreditando todo o tempo. Então Deus não quer que a gente tome esse tipo de postura. Então a gente tem que ter fé nele para que a gente consiga resolver todas as situações que irão surgir na nossa vida, e dessa forma a gente vai conseguir aperfeiçoar a nossa fé, ou seja, a perseverança em cada situação. Você exercita a fé em Jesus em uma situação, ela vai se resolver da melhor forma, da forma que Deus quer que ela se resolva. Vai acontecer de novo, você exerce sua fé novamente. Então a gente tem que perseverar durante toda a nossa vida. Exatamente. E você pode analisar assim, como que eu vou ter a minha fé perseverante? Isso significa exatamente ser insistente em acreditar. Você ter aquela teimosia, a única coisa que você pode ser teimoso é nisso, né? Ter aquela teimosia em acreditar que vai dar certo, em acreditar que a sua fé ela funciona, Deus ele existe para te ajudar em qualquer circunstância, né? E essa perseverança, quando ela se torna completa, né? Ela nos aprova como uma pessoa madura e íntegra, né? Porque a gente tem aquela capacidade de insistir em acreditar mesmo no momento que é difícil, que é complicado, ou no momento que é bom a gente também tem ela, né? Porque a perseverança ela não serve para exercitar sua fé só nos momentos ruins, né? Então que você nunca se esqueça de Deus quando os momentos bons chegarem também. Que você olhe para você mesmo e se obrigue a ter fé naquele momento, para Ele participar das coisas com você, das coisas boas, né? Então nos torna maduros e íntegros e não nos permite que falte nada, né? Então a nossa fé perseverante ela é como se fosse uma garantia, né? Que você vai passar por aquele vale, mas nada vai te faltar em nenhum daqueles momentos. Quem nunca viveu algo tendo fé, né? Isso é com base na fé. Algo bem difícil e do nada chega alguém para te ajudar. Isso é uma provisão de Deus, né? No meio do vale que você se encontrava, Ele manda uma provisão para você, porque você estava sendo perseverante na sua fé, né? Então eu trago uma passagem em Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4, que diz: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Eu acho algo, assim, brilhante, né? Porque Deus, ele aconselha a gente como se a gente fosse mesmo parecido com Ele. Ele já vê que a gente é parecido com Ele. Porque Ele fala assim, a fim de que vocês não falhem em nada, que vocês sejam maduros e corretos. Porque pra gente ser desse jeito é só parecendo com Ele mesmo. Porque quantas falhas, quantos erros, quantas escolhas erradas nós fazemos, né? Então, quanto mais a gente produz a perseverança com a nossa fé, exercitando a nossa fé, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. Mais maduros, corretos e reduzimos as falhas. Sim, e mais um versículo a respeito de fé, perseverança, né? Perseverar com sua fé. Em Colossenses, capítulo 2, dos versos 13 ao 15, que diz o seguinte: A fé perseverante é a maneira que nós resistimos a Satanás. Precisa estar bem claro para que o diabo é nosso inimigo e já foi vencido na cruz do Calvário. E ele já é um derrotado, né? Então até nesse versículo a gente pode ver o que a gente já tinha até montado naquele mesmo dia
da campanha da paz nos lares, né, que deixa claro que o diabo ele é o nosso inimigo. Porém, ele já foi derrotado na cruz do Calvário, ou seja, o processo da justificação lá atrás já foi feito. A parte de Jesus, ele já fez por nós. Então, hoje a gente pode triunfar, tanto sobre o diabo, quanto sobre o pecado e sobre a morte. Então, nenhum deles mais pode nos afligir. Somente se nós estivermos com a nossa fé perseverante, firme em Jesus. Então, é como diz lá no capítulo 8 de Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Ele já nos entregou a vitória, a gente não teve que lutar por ela. Ele simplesmente a entregou, né, sobre nós. E também, como fala lá no livro de Coríntios, né, tragada foi a morte pela vitória. Então nem a morte, nem o pecado, e nem o diabo tem como triunfar sobre nós se nós tivermos a nossa fé. E que ela seja perseverante, ou seja, que ela seja persistente durante toda a nossa vida, em todas as situações da nossa vida, para que não gere nenhum tipo de dúvidas, mas sim certeza, que é o sinônimo de fé. Exato, então, já que a gente já venceu o diabo, né, lá na cruz, por meio do que foi feito, Cristo já fez isso por nós, né? Então, a nossa fé não é para lutar para vencer isso. Vocês têm que entender que a nossa fé é acreditar fielmente nos planos de Deus para nós. Acreditar em Deus, acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, acreditar na palavra. Fé é isso. Não lutamos contra o inimigo mais, porque ele já foi derrotado, né? Então a nossa luta, a nossa resistência ao inimigo é para que a gente continue firme na fé. Não é lutar para derrotar ele, é lutar contra as coisas que ele faz para nos tirar dos caminhos de Deus, né? Porque ele manipula as variáveis que ele tem, usa as pessoas, usa as situações para que nós não sejamos insistentes em acreditar, né? Ele faz com que a gente passe por algumas coisas, muitas vezes para que nós fraquejemos na nossa fé, para que nós não sejamos perseverantes. Esse é o maior objetivo dele, né? Nos afastar de Deus, para que ele consiga nos manipular para afastar também outras pessoas, né? Então a nossa luta é sobre isso, sobre a gente ter firmeza no que nós realmente acreditamos, né? Não sejamos vulneráveis ao inimigo, às artimanhas dele, né? Então os ataques e tentativas do inimigo que vêm sobre nós, eles são simplesmente para isso. E como que a gente deve se posicionar? Então aqui a gente tem uma solução, que é resistindo por meio da fé e da verdade da palavra de Deus, né? A gente usa essas armas, que é a fé e a palavra, para poder resistir ao inimigo, né? Então sempre estar alerta e vigilante, porque são coisas sutis. Eu falei com vocês lá no Instagram sobre a ganância, que às vezes a gente nem tem noção de que é ganancioso, né? É uma coisa tão sutil, às vezes aquele ar de eu mereço mais, e você quer tanto coisas pra si que você esquece de doar, de dar com generosidade para as pessoas quando você tem a possibilidade. Você prefere guardar pra si, mesmo você já tendo muito, né? Então são coisas muito sutis, às vezes a gente não percebe, e é aí que a gente tem que vigiar, né, para que a gente possa resistir a essa manipulação do inimigo na nossa mente, porque tudo acontece nesse campo, né? A maior parte das coisas que o inimigo tenta contra a gente está na nossa mente. Quando ele chega a usar pessoas, fica mais fácil para identificar, né, as situações e tudo. Mas quando está na nossa mente, realmente a gente tem que estar vigiando dia e noite, porque são coisas sutis, porque às vezes a gente não percebe, quando a gente já vai ver, tá praticando aquilo que não era para fazer há tempos, né? Então fica realmente mais complicado. Então a palavra de Deus, ela nos exorta que nós devemos estar sempre vigilantes, né, e atentos à palavra dele, para que a gente possa se proteger no nosso mundo espiritual e até mesmo no mundo físico, né? Porque as coisas acontecem no mundo físico, mas têm origem lá no mundo espiritual, né? Então ela nos exorta de que o diabo, ele é como um leão que fica andando entre as pessoas, vendo quem ele tem a possibilidade de tragar, ou seja, tem a possibilidade de devorar. Então ele está só precisando de uma oportunidade, ou seja, de uma brecha, para que entre na vida de uma pessoa e devaste a vida dela, devore essa pessoa, consuma ele com todo o mal que ele pode oferecer, né? E a maneira com que a gente pode continuar blindado sobre isso, que a gente já está, tendo a nossa fé perseverante. Então, como a gente disse lá em cima, a vitória já foi entregue em nossas mãos, nós não tivemos que lutar, a vitória foi entregue. Mas é importante que a gente guarde bem essa vitória,
porque é uma escolha nossa. A gente preferir acreditar em Jesus, em tudo aquilo que Ele promete para as nossas vidas e escolhermos ter fé nele. Também não, se a gente decidir não ter fé em Jesus e deixar a nossa vida espiritual totalmente vulnerável para que o leão possa vir e nos tragar. Exatamente, e a gente tem que lembrar, quando a gente passa por uma dificuldade, que não somos os únicos, né? O leão não está só em volta da gente, né? Temos inúmeras pessoas à nossa volta e no mundo inteiro passando por dificuldades às vezes muito maiores e mais pesadas do que as nossas. E se as pessoas conseguem perseverar, conseguem insistir em acreditar, por que nós não vamos conseguir? Né? Então a gente tem que ter isso em mente, que nenhum momento ruim ele é capaz de tirar a fé de dentro de você. Só a sua escolha. Se você escolher desacreditar, se você escolher deixar pra lá, então o inimigo ele não é capaz de entrar dentro do seu coração e lançar fora a sua fé. Ele não é capaz disso, ele não tem poder sobre a sua vida. Então a partir do momento que você escolhe crer, é como ele disse, Deus nos deu a vitória sobre o diabo lá na cruz. E quando a gente escolhe ter fé, a gente está dizendo, Senhor, obrigado pelo presente que tu me deu. Eu não preciso vencer essa batalha aqui, porque o Senhor venceu por mim. Isso mostra gratidão, isso mostra amor pelo sacrifício que Ele fez por você. Né? Então não é só, porque eu tenho que passar por isso. Não, você está demonstrando a sua gratidão, o seu amor, o seu compromisso com o compromisso que Ele teve com você. Né? Então, hoje também temos a nossa oração e vamos fazer da mesma forma. Eu vou falando e vocês repitam. Só puxando um ganchinho que a Dalila acabou de citar, essa palavra, né, sobre fé e perseverança, ela se destina ali a nós que somos cristãos, mas principalmente as pessoas que conhecem a verdade. Porque assim, muita gente às vezes não procura a verdade, não lê a Bíblia, não busca um pouco mais de conhecimento das coisas de Deus, e aí com isso acaba não conhecendo a verdade. E em muitas situações a gente pode acabar vendo que essas pessoas que estão, vamos dizer assim, mais afastadas do Evangelho, não se interessam tanto em pegar e ler, ou até mesmo aquelas que não creem, não acreditam em nada, ou têm crença em outras coisas, a vida dessas pessoas às vezes pode ser bem mais tranquila do que a nossa. E a gente olha para nós, às vezes passa por situações que, poxa, mas nem a pessoa que não crê, não está passando por isso, mas é porque nós sabemos que a verdade, ela tem um poder imensurável. Então nós temos essa verdade dentro de nós, nós a conhecemos, e é por isso que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então até na Bíblia a gente pode ver pessoas que sofreram demais por conhecer a Deus, que era a verdade, né? Como vários profetas, o profeta Elias, o apóstolo Paulo, que foi perseguido mais de 10 vezes e acabou sendo morrendo degolado. Então a vida dele foi muito turbulenta. Então essa palavra de fé e perseverança na fé em Jesus, ela se faz muito importante para nós que somos praticantes, que somos crentes realmente, né? Porque o diabo vê isso. Então ele vai preferir nos tentar e nos derrubar do que derrubar quem já está no chão. Entendeu? Exatamente. Aí, às vezes a gente conhece alguém que não crê em nada, não faz nada, e a vida da pessoa é tranquila, muito bem e tal. E a gente fica analisando o porquê de ter fé, já que a pessoa que não tem fé vive melhor do que eu. É exatamente isso que o Paulo falou, sobre a gente conhecer a verdade, saber o que tem que ser feito e não fazer nada do que é para ser feito. Né? Conhecendo a verdade, a gente acaba se tornando um alvo, gente. Um alvo. Exatamente. Até porque a partir do momento que você conhece, o diabo ele tem a expectativa que você é grande o suficiente para fazer tudo aquilo que você conhece. Vocês veem como isso é poderoso? Você sabe o que é certo, você sabe a verdade, e o diabo ele sabe que você é capaz de executar todos os passos que Deus te ensina na palavra. Então ele realmente acha que você é o maior alvo. Ele não vai estar atrás daquela pessoa que não acredita em Deus. Pra quê? Chutar cachorro morto, né? Que o pessoal fala. Então, ele tá numa vida boa, não passa por nada, mas é justamente por isso, porque não tem necessidade, né? Vamos supor, se o mundo acabasse agora, aquela pessoa não seria uma concorrência, vamos falar assim. Ele não ia ter dúvidas de que ela seria dele, entende? Então, ele atormenta as pessoas que sabem da verdade e que acreditam justamente por isso. E o que eu mais tenho tentado fixar no meu coração é que a gente não precisa fazer só o que é bom, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Então se a palavra diz pra você fazer X, faça X. Não é sobre você gostar de estar fazendo X, não é sobre você achar legal, achar bom. Faz o que deve ser feito, entende? Porque essa é a verdade. Então temos que ser praticantes do que a gente fala, não é só chegar aqui e falar.
né? Então, vamos à oração agora, vamos fazer da mesma forma. E abre essa boca, ore junto com a gente, para que isso possa entrar no seu coração e haver uma transformação. A sua fé, ela tem que ser perseverante, você tem que acreditar a partir desse momento, né? Uma simples oração que você fala, ai, mas pra quê, né? Já começa daí, a sua falta de credibilidade, né? Então vamos lá. Pai, ajuda-me. Pai, ajuda-me A compreender que em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Que o meu posicionamento é crer na verdade. E manter minha fé em Ti. Ensina-me a ajudar. A ter uma fé perseverante. Quando a aprovação chegar, que eu me alegre. Pois é uma grande oportunidade. Para que eu me torne maduro e íntegro. Que eu esteja bem firmado. E no meu coração que todas as coisas. Cooperam para o meu bem. E que o Senhor é fiel. Para completar. A boa obra que começou em mim. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Olha o que essa oração nos traz. Não tem como você orar isso e pensar que Deus quer algo ruim para você. Ele fala que quando a aprovação chegar, que você se alegre, porque aquela ali é a oportunidade que Deus vai usar para te provar que Ele tem uma boa obra, né? Para fazer você enxergar isso. Então, no momento bom que você estiver passando, por que Deus vai usar aquele momento para mostrar a glória dele? Se aquele momento já é a glória, né? Você tá no momento bom porque já teve tantos ruins. Então é no momento ruim que ele age fazendo o impossível, aquilo que ninguém acredita, que é fisicamente impossível, humanamente impossível, né? Para que as pessoas entendam a grandeza dele na sua vida, né? Então que a gente tenha isso no nosso coração enraizado, que vale a pena insistir em acreditar, vale a pena ter a fé perseverante, né? Então a nossa palavra de hoje foi essa. Eu não quero ver ninguém desanimado, ninguém desistindo das coisas. Seus sonhos estão nas mãos do Criador, que você entenda que se está demorando é porque algo precisa acontecer, então acredite, continue acreditando, né? Se as coisas não estão dando certo como você imagina, então peça a Deus para que suas expectativas sejam alinhadas ao que Ele tem para a sua vida e tudo vai começar a se mover. Acredite, insista em acreditar. Amém? Então essa foi a nossa palavra de hoje, que nós tenhamos uma fé perseverante. Se você gostou, deixa um like no nosso vídeo e também se inscreva no nosso canal. Amanhã é o 5º dia dessa nossa campanha, né? Espero que vocês estejam nos acompanhando e esteja havendo uma transformação na vida de vocês. Então até amanhã, o nosso compromisso aqui. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos aí.